onde a gente chega no ponto assim, mais definitivo, é o Estado democrático de direito, ou para alguns, Estado de direito democrático. Isso depois a gente pode até discutir, acaba tendo uma divergência sobre isso. Mas a questão do Estado democrático é que o Estado não só vai participar da regulamentação de políticas, seja também políticas públicas ou políticas de interesse de administração do próprio Estado, mas também da economia, mas vai ser um Estado que visa garantir a proteção dos direitos fundamentais. Porque a partir de então se falava em um Estado político, que existia um ordenamento vigente, mas não tinha aquela questão de proteção aos direitos fundamentais. E aí se passa, de um modo ainda que aos poucos, a proteger a igualdade e liberdade. Aí entramos também naquela questão das fases, que no primeiro momento se tem uma igualdade formal, ou seja, se tem uma Constituição ou um ordenamento jurídico que protege a igualdade e a liberdade, mas isso está simplesmente expresso, né? Ou seja, depois de um certo tempo é que o Estado vai garantir a eficácia desse direito de igualdade, de liberdade, por medidas proativas, ou seja, por políticas públicas, e, enfim, são diversas as hipóteses que acontecem. Então, quer dizer, nesse modelo de Estado, ele deixa de ser um Estado exclusivamente também capitalista, ou seja, que seria um Estado também mais econômico, e passa a atribuir mais independência ou mais autonomia para as organizações sociais. Exatamente para valorizar o setor social, protegendo a igualdade e liberdade. E, então acaba mudando exatamente essa questão do paradigma de um Estado, primeiro abstencionista, depois um Estado mais econômico e por fim um Estado social efetivamente. No Brasil isso ficou muito bem claro com a Constituição de 88, porque a gente sabe que é uma Constituição dirigente. Então, se é uma Constituição dirigente, fica claramente perceptível uma atitude proativa do Estado e, portanto, se vê que o Estado deixa de ser, pelo menos aqui a partir de 88, isso fica bem claro, um Estado abstencionista para começar a garantir os direitos fundamentais e sociais. E aí o que se fala, né, o que a gente vê muito na doutrina, é que se o Estado é democrático, o objetivo dele não é simplesmente garantir a participação através da democracia, mas é também atribuir uma mudança de realidade na sociedade, no local que ele se institui. E para que se atribua essa mudança de realidade, é necessário que exista um órgão que muitas vezes seja responsável por isso, porque muitas vezes o Executivo e o Legislativo, a gente claramente consegue perceber isso, não basta para que efetivamente se haja essa mudança de realidade. E aqui no Brasil, e a gente pode citar a atuação aí do Supremo por diversas vezes em várias matérias, exatamente com essa perspectiva de mudança de realidade. Ou seja, é um Estado que garante igualdade, direito à vida, direito à saúde, direito ao transporte, moradia, enfim, vários, né, o rol é bastante extenso, mas não se basta garantir, é preciso que se cumpra. E para se cumprir, evidentemente que será necessário ativos. E aí no Brasil a gente teve, aqui cito alguns exemplos, o mandado de junção número 670 do Espírito Santo, que foi onde o Supremo regulamentou o direito de greve. Ou seja, a Constituição dizia que através de lei, seria regulamentado o direito de greve dos servidores. Por não ter essa regulamentação, o Supremo aplicou por analogia o direito de greve do setor trabalhista, ou seja, do setor privado. Evidentemente que terá ressalvas, mas já é uma atitude onde a gente vê um Estado mais proativo. Temos também a questão do direito à saúde, hoje em dia muito em discussão. A STJ, inclusive, está com um recurso especial onde suspendeu em todo o território nacional as demandas de direito de saúde. Me parece que só ficando ressalvada a questão das tutelas urgentes. Então, mas existe uma questão de medicamentos que não estão inclusos na lista do SUS, e aí o STJ determinou essa suspensão. Mas o STF
principalmente na STA, que é a suspensão de tutela antecipada 175, me parece que de 2010, exatamente reafirmou o dever do Estado de cumprir o que for necessário para a garantia da Constituição, para a garantia do direito à saúde. Então, quer dizer, se a gente vê no artigo 196 da Constituição que a saúde é direito de todos e dever do Estado, precisamos de uma tutela jurisdicional para poder efetivamente garantir e dizer os modos a qual pode ser atribuído esse direito à saúde. Recentemente tivemos a declaração inédita no país do estado de coisas inconstitucional, que é um tema que eu tenho tido a oportunidade de pesquisar bastante, e portanto se aplica a ideia de uma situação inconstitucional, porque quando se pensa em inconstitucionalidade, pensamos em uma lei, um ato normativo que seja inconstitucional. E o estado de coisas inconstitucional é exatamente atribuir essa característica de inconstitucionalidade para um estado, ou seja, para uma situação. No Brasil isso aconteceu com uma DPF em 2015, onde o Supremo disse que o sistema carcerário brasileiro se encontra num estado de coisas inconstitucional. E aí, posteriormente, pretendo entrar em mais detalhes sobre esse tema, que é um tema bastante até complexo. Então ficou bem clara essa questão de uma atitude mais proativa do Estado. E aí, por conta dessa questão de se necessitar de mudança de paradigma e de um Estado mais proativo, o ordenamento jurídico, não só a Constituição, mas me parece que o ordenamento como um todo, ele é visto não só como um instrumento de estipulação de regras, mas também como um instrumento de ação concreta do Estado. Então o Estado se passa a se regulamentar, a se pautar em cima desse ordenamento jurídico, que não vai só estabelecer regras, mas através de uma normatização, a mudança concreta do Estado.